Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então esse é um vídeo, pessoal, inicial da disciplina de Cálculo 2 da Engenharia Têxtil, tá? Como vocês irão estudar integrais impróprias e aplicações de integrais, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui com uma revisão de integração que vocês viram lá no Cálculo 1, tá? Obviamente esse é um vídeo mais rápido, que é apenas para relembrar as técnicas de integração que vocês aprenderam lá no Cálculo 1. Então vamos lá. Então, pessoal, quando vocês aprenderam integral, vocês aprenderam a integral indefinida e a integral definida, né? Ambas estão associadas, tá? E só que aqui eu vou colocar de uma maneira grosseira, né? O que seria a integral indefinida de uma função f de x dx, né? Então, essa integral dessa função seria uma f zona de x mais c. Quem é essa f zona de x, né? A gente chama ela de primitiva da função f. O que significa ser a primitiva da função f? Ou seja, que se eu derivar essa f zona, tudo bem? Ela tem que dar a função que está dentro do integrando. Então, ou seja, a integral da f de x dx é a primitiva mais c, onde eu derivo esse resultado aqui e dá o que está dentro do integrando. Tudo bem? Então, grosseiramente falando, isso seria a integral indefinida. Tudo bem? Agora a gente vai para a integral definida, tá, pessoal? E aí aqui a gente vai usar, né, o teorema fundamental do cálculo que vocês estudaram lá, né? Então, se f é integrável no intervalo fechado de a até b, então a integral de a até b da f de x dx seria a primitiva da função f no ponto B menos a primitiva no ponto A. Tudo bem? Então aqui só um exemplinho, né, para relembrar como que se calcula uma integral. Então vamos calcular a integral do cosseno de x dx. Então o cosseno de x dx, né, pessoal, aqui seria meu f pequeno. Então a gente teria o quê? Quem que é a minha primitiva da minha função f? Seria o seno, né? Porque se eu derivar o seno, me dá o cosseno, né? Olha aí, de fato, né? A derivada da f de x, da f zona de x, é igual ao cosseno x. Então, pessoal, a nossa integral do cosseno de x dx é o seno de x mais c. Importante de nunca esquecer o c, né, pessoal? Por quê? Lembre que o resultado, quando deriva o resultado, tem que dar a função que está dentro do integrando. Então, digamos que eu colocasse aqui uma constante sendo 1 milhão, qual que é a derivada dessa função seno de x mais 1 milhão? A derivada seria a derivada do seno, que é cosseno, mais a derivada de 1 milhão. Mas 1 milhão é uma constante, né? Então, ou seja, a derivada da constante é zero. E teríamos que o resultado final dessa derivação é cosseno. Tudo bem? Então aqui vamos calcular agora uma integral definida, a mesma integral, só que agora definida no intervalo de 0 a π sobre 2. Então, para isso, o que a gente faz? A gente já sabe que a integral dessa função é o seno de x mais c, então a gente precisa calcular a primitiva nesses extremos aqui, né, em 0 e em π sobre 2. Ou seja, f de π sobre 2 é o seno de π sobre 2, seno de π sobre 2 todo mundo sabe que é 1, e depois f de 0 é o seno de 0, que é igual a 0. Tudo bem? Então, a integral definida de 0 a π sobre 2 cosseno x dx seria AF zona π sobre 2 menos AF no zero, ou seja, seno de π sobre 2 menos seno de zero, ou seja, 1. Tudo bem? Então essa aqui é só uma pequena revisão do que é a integral, né? E aqui vocês lembram que existem propriedades, né, da integral. Então, por exemplo, se a gente tiver a soma ou subtração de duas funções, onde essas funções estão definidas no intervalo AB, né? Então, a integral de A até B da f de x mais ou menos g de x é igual à integral de A até B de f mais ou menos a integral de A até B de g de x dx. Ou seja, a gente consegue separar, né? A gente tem uma linearidade aí usando a integral, ela é linear, né? Nesse sentido aí, para a operação de soma e subtração. Outra coisa interessante é que se a gente tiver uma constante multiplicando a função, essa constante pode sair, né, da integral. Então, ou seja, é a
Propriedade 2. Uma outra propriedade que a gente usa bastante é que se a gente tiver a integral de a até b de f de x dx, isso é igual, né, a menos a integral de b até a de f de x dx. E por fim, né, uma junção dessas propriedades aqui, se a gente ter a integral de a até c de f de x dx, é a mesma coisa que eu integrar de a até um determinado ponto b, f de x dx, mais a integral de b até o ponto c, f de x dx. Uma coisa que é importante destacar, pessoal, que vocês têm que lembrar, né? A gente dá uma interpretação geométrica da integral através da área, né? Então, lembrem bem, né? Se a gente tem uma integral de a até b, de uma determinada função definida aí, a gente está calculando a área dessa região que vai ser determinada aí até o eixo x. Tudo bem? Beleza. Então, a primeira técnica de integração que vocês aprendem é a regra de substituição. Então, aqui eu coloquei aqui o enunciado, né, da regra de substituição. O enunciado é um pouco feio, né? Vocês não gostam de ver fórmulas desse jeito, extremamente grandes, mas é assim que funciona, né? Então, se g' de x for uma função contínua no intervalo AB e a função f é contínua na imagem da função g, então a gente tem que a integral de a até b da f composta com g de x vezes g' de x dx é igual à integral de g de a até g de b, f de u du. Aí vocês falam assim, nossa professor, mas eu não conheço v desse jeito. Pois é, pessoal, pensem, ó, basta você chamar o g de x de u, certo? Então já ficou f de u. Só que qual que é a derivada, se eu chamei u de g de x, qual que é a derivada desse cara? Então quem é o du? Du é o que? G' de x dx. Então tudo isso aqui seria o du. Então por isso que fica f de u du. Então por isso que você chama uma determinada função que está dentro do integrando de u, porque você quer eliminar essa parte aqui ao derivar o u. Tudo bem? Então vamos fazer isso num exemplo. Então vamos calcular a integral de 1 até e do ln de x sobre x dx. Então a primeira pergunta é, quem que eu devo chamar de u, que quando eu derivar esse cara, vai aparecer alguma coisa dentro da integral que eu vou conseguir eliminar. Então aqui é simples, né? Se eu chamar u de ln de x, quem é o meu du? A derivada do ln é 1 sobre x dx. Então, ou seja, lá dentro do meu integrando, eu tenho 1 sobre x dx. Então, olha só, a integral de 1 até e de ln de x vezes 1 sobre x dx, nada mais é que u, ln de x é u, vezes tudo isso aqui que seria o du. Beleza? Só que aí você está perguntando, mas tem os intervalos, né? Exatamente. Então a gente tem que calcular, lembrem que é g de a até g de b. Quem é o meu g? Meu g é o ln de x. Então, ou seja, quem é o meu a e quem é meu b? Meu a é o 1 e o meu b é o e. Então, ou seja, se o x é igual a, ou seja, que é x igual a 1, g de 1 é o ln de 1 é 0. E x é igual a e, quem é o g de e é o ln de e é 1. Então, ou seja, pessoal, a gente fica com a integral de 0 a 1, u du. Ou seja, ficou uma integral muito simples, né? Aquela regrinha que vocês conhecem, né? Ou seja, a integral de u du é u ao quadrado sobre 2, e aqui nossos intervalos é de 0 a 1. Então, ou seja, vai nos dar meio, né? E aí vocês devem estar falando assim, professor, mas eu não gosto de calcular com os intervalos de integração desse jeito. Prefiro calcular tudo e depois colocar os intervalos de integração. Perfeito, não tem problema nenhum. Tá aqui, né? Ó. Então vocês calculam essa integral usando a substituição dá isso, ou seja, a integral da u ao quadrado sobre 2 mais c. Igual a gente fez aqui, esquecendo os intervalos de integração. Só que quem é u? U, olha aqui, ó, o u é o ln de x. Se o u é o ln de x, então, ou seja, eu substituo ln de x ao quadrado sobre 2 mais c. Então, ou seja, temos o valor dessa integral aqui, sem considerar, né, os intervalos de integração, ou seja, temos uma integral indefinida aqui. Agora, colocando os intervalos de integração aí de 1 até e, então basta eu substituir no ln de x ao quadrado sobre 2 os valores de e depois menos esse valor aqui em 1. Então, ou seja,
temos o mesmo resultado no meio. Tudo bem? Então isso é só um exemplinho, pessoal, para vocês relembrarem um pouco como que é a regra de substituição. Coloquei alguns links aqui, esses links já estão na plataforma Moodle, tá? E também coloquei uma lista para vocês relembrarem como que, para fazer exercício para vocês treinarem, né? Faz muito tempo que vocês estão longe das aulas e seria uma maneira de vocês retornarem aos estudos pouco a pouco, tá? Então esse link também está lá e também está aqui, então fiquem à vontade. Então, outra técnica que vocês aprenderam é a integração por partes, né? Então, integração por partes é uma que vocês lembram da formulinha. A integral de UdV é igual a UV menos a integral de VdU. Exatamente. Mas como que a gente escreve isso matematicamente, né? Então, a gente precisa considerar que as duas funções envolvidas sejam contínuas no intervalo AB e que as suas derivadas também são contínuas. Então, ou seja, a integral de A até B, f de x vezes g' de x dx, vai dar quem? F de x vezes g de x de A até B menos a integral de A até B, g de x, f' de x dx. Nossa, que ruim, né? Vocês gostam de usar u, v e vdu. Então, de fato, ó, então vamos usar, né? Chama o u de f de x, ou seja, estou chamando esse cara de u, e tudo esse carinha aqui, ó, eu chamo de dv, certo? Então, ou seja, o resultado vai dar u vezes v, por que v, né? Porque se eu integrar esse cara, vai nos dar g de x, que é o v. Então vai ficar uv menos a integral de v, que é nosso carinha aqui, vezes du. Quem é o du? É a derivada desse cara, ou seja, está aqui, né? Então é o du. Então aí de fato a gente tem a mesma formulinha que vocês conhecem, né? Integral de a até b, u dv é igual a uv de a até b, menos a integral de a até b de vdu. Lembra, pessoal, eu não gosto muito de decorar fórmulas, tá? Mas essa formulinha ela vem lá da derivada da regra do produto, tá? Então aí você usa aquela regrinha da derivada do produto, integra ambos os lados, vocês vão chegar nessa mesma formulinha. Não vou mostrar isso para vocês, que isso é assunto lá do cálculo 1. Beleza? Então vamos fazer um exemplinho desse cara. Então vamos calcular aqui a integral de 0 a π de x seno de x dx. Então a pergunta natural é, quem que eu devo chamar de u e quem que eu devo chamar de dv? Olha, já até grifei aqui para vocês, né? Então, ó, u eu chamo de x e o dv eu chamo de seno de x dx. Então o meu v é quem? Meu v é a integral desse cara. Integral desse cara eu tenho que a integral de seno é menos cosseno, né? Porque se eu derivar o cosseno, é menos seno com menos, fica mais, né? Então, ou seja, vai dar o seno. Então, de fato, tá certo esse nosso resultado. E a derivada de du é dx, né? Então, substituindo tudo lá na nossa formulinha, olha aí o que a gente tem. Que a integral de 0 a π de x seno x vai dar esse termo aqui. Legal? Feito isso, já calculando aqui, ó, já substituindo π menos cosseno π, já ficou aqui. E depois menos 0 vezes esse carinha aqui no zero, mas está multiplicando por zero, então a gente precisa colocar aqui, né? Então já resolvemos, e aqui esse menos com menos já ficou mais, então ficou a integral de 0 a π sobre 2 cosseno de x dx. Show, né? Olha, uma integral que a gente até já tinha feito lá nos exemplos anteriores, né? Que era a integral do cosseno de x. E olha que beleza. Então, basta calcular a integral do cosseno, que a gente viu que é seno. Então, olha só, a gente só precisa resolver aqui o seno de aplicado em π menos o seno do zero, que ambos são zeros, ou seja, ficou menos π. Tudo bem? Então, fechou? Esse é mais um exemplinho para vocês. E aqui tem mais um link, né, de alguns vídeos que vocês podem utilizar. Também está lá no Moodle o link, tá? E também façam os exercícios que estão lá na lista, tá? Uma técnica de integração, né, que vocês odiavam fazer é exatamente a substituição trigonométrica. Olha só, tem todas essas maneiras aí de vocês escolherem o x para fazer uma substituição trigonométrica. Eu, particularmente, pessoal, não gosto de utilizar essas formulinhas, né, de gravá-las. Eu prefiro usar as identidades trigonométricas que a gente conhece e através delas a gente consegue construir qual seria
a nossa substituição adequada, tá? Então, mas não cabe a mim explicar isso para vocês agora, mas caso vocês tenham dúvidas, na aula de dúvidas a gente pode fazer exemplos desse tipo para vocês. Então vamos lá, vamos fazer um exemplinho desse, né? Eu não vou usar a formulinha, eu também não sei qual que é a formulinha que eu vou usar. Primeira coisa que a gente quer calcular é o quê? A integral da raiz de 9 menos x² sobre x ao quadrado dx. Então, ó, eu também não sei qual é a substituição que eu devo fazer. Então, como que eu devo proceder para saber a minha substituição? Usa a identidade trigonométrica famosa, né? Ou seja, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Isso todo mundo sabe. Então a primeira coisa que vocês têm que pensar assim, olha para a constante que tem lá dentro. E aqui eu também tenho uma constante, né? A constante é 1. Como que eu consigo transformar essa constante aqui, usando essa equação, a virar a constante 9? Ah, basta multiplicar ambos os lados por 9. Ao fazer isso, ó, a gente chega nessa expressão. Olha só, multipliquei por 9 em ambos os lados. Aqui é 9 seno ao quadrado de θ mais 9 cosseno ao quadrado de θ igual a 9. Beleza. Feito isso, pessoal, vocês perguntem assim: ah, agora eu preciso que apareça uma raiz. Como que eu faço para aparecer uma raiz? Ah, se eu passar, digamos, esse termo para o outro lado, eu vou ficar com 3 cosseno de θ ao quadrado igual a 9 menos esse termo. Tudo bem? Mas aí está ao quadrado, então eu vou pegar a parte positiva disso. Então, ou seja, eu vou considerar só a raiz positiva de 9 menos esse cara. Olha só que ficou 3 cosseno θ. Então, olhem só, pessoal. Olhem esse termo e o termo que está lá dentro da integral, né? Que está aqui na integral, com raiz. Olha, a única coisa que difere é o x, né? Porque se eu chamar esse termo que está aqui dentro de x, eu tenho a mesma coisa. Então, ou seja, se eu chamar esse cara de x, significa que essa raiz toda vai se tornar 3 cosseno θ. Então eu vou fazer aqui de novo para vocês, porque isso dá certo. Ó. Então eu vou chamar o x de 3 seno θ, depois eu falo sobre a derivada disso. Então olha só, raiz de 9 menos x ao quadrado. Quem que eu chamei de x? X eu chamei de 3 seno θ. Então eu vou substituir aqui. Substituir. Olha essa expressão aqui dentro, pessoal. Ficou 9 menos 3 ao quadrado, que é 9, vezes seno ao quadrado de θ. Ou seja, eu posso colocar o 9 em evidência. Coloquei o 9 em evidência, consigo extrair a raiz, porque fica uma multiplicação ali. Então fica raiz de 9, 3. E ficou 1 menos seno ao quadrado de θ. Gente, 1 menos seno ao quadrado de θ vem daqui, né? Ó. 1 menos seno ao quadrado de θ fica cosseno ao quadrado de θ. Ou seja, ficou cosseno ao quadrado aqui. Raiz, com esse ao quadrado, a gente corta e ficou 3 cosseno θ. Que é exatamente, pessoal, ó, o que a gente já tinha feito aqui. Ó. 3 cosseno θ é essa expressão aqui. Tudo bem? Então lá na integral, ó, eu posso substituir toda essa expressão em raiz. Por quê? Por 3 cosseno θ. Ah, professor, mas ainda tem um x aqui, ó, x ao quadrado. Exato, nós não chamamos x de 3 seno, então substituo o x por 3 seno. Está aqui embaixo. Ah, mas ainda tem um dx. Ah, exatamente. Então eu pego e derivo esse cara em relação a x. Então aqui eu tenho que derivar em relação a θ, né? Então surge essa expressão que eu vou substituir ela aqui. Então olha só o que ficou. 3 vezes 3, 9. Cosseno fica cosseno ao quadrado. Aqui embaixo 3 ao quadrado, 9. E ficou seno ao quadrado. Então ficou cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Ou seja, isso é cotangente ao quadrado de θ dθ. E aí, pessoal, isso aqui vocês podem usar a tabelinha ou vocês fazem uma regrinha aqui de substituição. Vocês conseguem garantir que essa integral é menos θ menos cotangente de θ mais uma constante c. Uma constante c, né, pessoal? Não pode esquecer porque é uma integral indefinida. Mas e agora? A gente tem que substituir, né? Quem é o θ? Porque, olha, nossa integral está em x e nosso resultado está sendo em θ. Mas aqui, pessoal, a gente tem a expressão, né? Ó, x é igual a 3 seno θ. Então, isolo o seno, vai ficar seno θ é x sobre 3. Então, o θ seria o arco seno de x sobre 3. Então, substituindo ali embaixo, a gente tem essa expressão aqui. Tá? É uma expressão meio feia,
A gente poderia melhorar um pouco essa expressão, pessoal, usando um triângulo, né? Pegando um ângulozinho θ, construindo um triângulo retângulo ali, usando o teorema de Pitágoras, nós conseguimos escrever pelo menos essa expressão aqui em termos de x, usando essas raízes aqui, né? Mas isso aqui é treinamento, a gente pode fazer numa aula de dúvidas, tá? Então aqui é mais para vocês relembrarem como calcular a integral, né? Utilizando substituição trigonométrica. Tudo bem? Aqui eu não coloquei nenhum link, mas tem um link lá no Moodle, que vocês podem também aprender mais um pouco lá. É um vídeo de um professor também fazendo as técnicas de substituição trigonométrica. E também tem a lista de exercícios, tá, pessoal? Lembrando que essa lista está numa lista só, tá? Uma lista zero, só para vocês relembrarem as técnicas de integração. Tudo bem? Muito obrigado. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre integrais impróprias, tá? Que são aquelas integrais que a gente consegue calcular áreas de regiões ilimitadas, ou seja, a gente tem uma função definida no intervalo infinito, digamos que a gente queira calcular a área daquela região, digamos, infinita, né? Aquela região ilimitada. Então a pergunta é, essa área vai ser finita ou essa área vai ser infinita? Tá? Então eu deixo essa pergunta para vocês e a gente responde no próximo vídeo. Tudo bem? Um abraço e espero que todos estejam bem.